E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. Pois é, tente, 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 tente. Feliz dia! Segunda-feira, estamos assim, a última segunda-feira do mês de abril. Estamos começando aqui o Leitura Viva do livro maravilhoso Mulheres que Correm com Lobos. Daqui a pouquinho nós vamos começar essa leitura incrível, que está sendo muito transformadora para mim, para minha companheira de live, a Ruth, e para quem está participando aqui. Feliz dia, Lulu! Aquele seu sorriso e na vida com você. Tudo bom, Lulu? Tudo bom? Como é que a senhorita está? Hoje estamos aqui com a corda toda. Que bom. Tem que estar, né? A gente alinha as rezas, alinha as gratidão, alinha tudo que tem que alinhar. Exato. Bora pra vida. Hoje eu vou acompanhar até o horáriozinho que der pra mim, porque hoje eu vou tentar ir pra casa da minha sogra pra poder me ajudar com a Amélia, que tá dodó, e eu tenho que ir pra minha consulta de vista. Oh, meu Deus, o que ela tem? Tá gripada e tá bem, sabe como é, né? Bem enjoadinha. E aí, pra ela ir comigo pra consulta, não vai dar certo. Fala, Evandro! O Evandro já não pertence a mais ninguém? É, porque sempre vem com o nome. Eu preciso tirar um dia da semana para passar na família Gotinha. Para dar um oi pra galera. Deixa eu compartilhar aqui. Esse dia 30. Esse dia 30 eu resolvo. Acho que o Wilson apertou errado. Vou colocar uma outra musiquinha aqui, ó. Bem no fundinho. Se não for agora, quando será? Tem que ser agora, gente. Nossa, deixa eu tirar. Eu sempre esqueço disso aqui. Eu não posso fazer propaganda desse moço, não. Fazer propaganda de político é muita responsabilidade. Morrendo não dá pra se... Tudo é mais colorido. É que a Ruth não chegou, vou tirar uma mensagem aqui do Saco Contente. Faz tempo que eu não mexo no saco. Tenta aí, ver aí o que vai dar. Ó, que bonitinha. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Olha só. Amém. Embora ele me guardar, precisando que ele me guarde mesmo. Se não te faz bem, cadê o povo? Bora. Bora dar uma esquentada nessa live. Que coisa ruim é isso, né? Engraçado, pelo celular a gente não pode ativar o Heart Me. Ou pelo celular, pelo notebook. Vai devagar, a vida é esses caminhos.
que você entendeu. Deixa eu traduzir o que essa mensagem. Como é que é? You can. Você pode. Mano. Você pode. Mas bem, você tem sonhos pra realizar. Você pode gerenciar os resumos de IA nas configurações. Ah, tá. Aí eu pergunto pro TikTok ou com a Light? Tique. Bora lá. Eu preciso lembrar onde é que eu vejo. Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões. A música é boa. Eu não sei por que ele faz isso aqui, se eu não consigo entrar. Feliz dia, Ruth. Rica, muito rica, na minha conta tem milhões. Natural pra mim. O Wilson pediu janelinha, mas eu não te conheço, Wilson. Feliz dia, Ruth. Bom dia. Nossa, que estou já até para entrar, foi uma complicação aqui. Bom dia, dona Ruth. Bom dia. Olha a gotinha dela. Já inscrevi, já fiz tudo. Só estou à espera das respostas. Ai, Feliz dia, Marinês. bom dia, dona Marinês. Eu disse eu consigo fazer isso. Eu acho que eu não consigo. Mas a gente tenta. Bora lá, vamos aquecer a live antes da gente começar a fazer a leitura do livro. Tudo ótimo, graças a Deus. Vou começar a semana aí com extraindo a força de vontade que não existe em mim. Ai, a piada. Nossa, piada de mau gosto. Ai, isso é a pessoa que levantou 6 horas da manhã, né? Que não é meu costume. Gente, por que será que eu não consigo pelo computador ativar o Heart Me? Coisa, né? Eu aqui o universo, bora. Eu adoro esse coraçãozinho, eu acho ele tão fofinho. A ninguém mesmo doidecem. Bora lá, meu povo. Desmeta, coragem de viver. A hora de chegar. Bora lá. Eu vou abrir aqui a mesa, tá? Para ver se a coisa melhora. Sim. Em nome da Divina Presença, Senhor, passa Da gente dar uma aquecidinha na live. Que é o ruim, né? Eu devia poder ativar o Heartman pelo computador. Obrigado, eu. Deixa eu ver se eu consigo também mandar pra vocês. Eu acho que eu... Em nome da Divina Presença, eu sou eu, ativo agora o círculo sagrado da luz e verdade, Arcanjo Miguel. também não consigo, olha que coisa. Que mulher! Pois é, meninas, o desafio do dinheiro está acabando, falta pouco. Coragem de viver.
Ai, hoje minha filha começou no emprego novo dela. Vamos ver. Coragem. Alexa, 528 Hz, please. Deixa tudo preparadinho. Sejam todos bem-vindos. Essa live é a live Leitura Viva do Mulheres que Correm com os Lobos. A gente faz até um au! Gente, é tão gostoso ficar ouvindo falar bem desse livro. Esse livro é incrível. E enquanto a Rose tá terminando ali de abrir a mesa, eu vou pedir para vocês, meninas, os posts, eu tô colocando as postagens, que precisamos trazer mulheres para cá. Então, por favor, se vocês puderem, ir lá nos vídeos que tem algo que fale sobre a leitura, sobre o livro, comentem com pelo menos umas 5 palavras para o TikTok entender que tem valor, para a gente também começar a trazer mais mulheres, né, todos os dias para cá, para nossa live. E se não tiver curtida, nem salvamento, nem comentário, nem nada, o TikTok, para eles, o conteúdo acaba se tornando nada a ver. Mas a gente sabe o quanto esse conteúdo é importante, né, para as mulheres, para que mais mulheres estejam aqui e a gente consiga cumprir o nosso objetivo de ajudar as mulheres nesse caminho tão bonito que é a volta para si. Pelo menos aqui é um dos instrumentos básicos para as mulheres voltarem para si. Tem muita coisa ainda para a mulher fazer. E aí já faço a propaganda, porque assim, a gente faz essa reflexão, a gente faz a análise e as mesas, elas potencializam essa libertação. As lives, os desafios que a Ruth faz no YouTube potencializam essa transformação. Mas é lógico que se você fica assim, né, não vai resolver nada. Feliz dia, Anne! Quanto tempo! Seja bem-vinda! Bora lá ocupar a cadeirinha? E aí eu esqueci algo muito importante aqui, mas daqui a pouco eu vou pegar, que é a água. A aguinha. Gente, entra, senta, puxa sua cadeira, prepare sua caneta, seus ouvidos, sua água. Bastante tap-tap, porque a gente tá 1K, né, 1.3, mas a gente pode tap-tapear um pouquinho mais pra gente deixar esse negócio bem forte, para trazer mais mulheres para as nossas lives, ok? E hoje nós vamos para a 9ª tarefa desse conto incrível que tem sido o da Vasalisa. Ele é um conto de muitos despertares, né? Bom, a Anne, fica à vontade. Se você quiser subir, fica na janelinha, de boa. Se quiser ficar embaixo, de boa também. Mas bora compartilhar? Daqui a pouco eu vou pegar minha água, gente. Bora lá, então. 9ª tarefa. Reformular a sombra. Vasalisa volta para casa com a caveira incandescente na vara. Ela quase a joga fora, mas a caveira a tranquiliza. Uma vez de volta a casa, a caveira observa a madrasta e suas filhas, queimando-as até reduzi-las a cinzas. Vasalisa tem uma vida longa e feliz dali em diante. São as seguintes as tarefas deste estágio: usar a própria visão aguçada, os olhos incandescentes, para reconhecer a sombra negativa da própria psique e ou aspectos negativos das pessoas e acontecimentos do mundo exterior, bem como para reagir a eles. Reformular as sombras negativas da própria psique com o fogo da megera.
A perversa família da madrasta, que anteriormente torturava Vasalisa, é reduzida a cinzas. Vasalisa traz a caveira incandescente numa vara diante de si enquanto atravessa a pé a floresta. E sua boneca indica o caminho de volta. Vá por aqui, agora por aqui. Vasalisa, que costumava ser uma tolinha de olhos vidrados, é agora uma mulher que anda com força à sua frente. Uma luz ardente emana dos olhos, ouvidos, nariz e boca da caveira. Ela é a representação de todos os processos psíquicos que estão ligados à discriminação. Ela está relacionada com os ritos de afinidade com os ancestrais e, portanto, com a memória. Se a Yaga tivesse dado a Vasalisa uma rótula numa vara, isso exigiria uma interpretação simbólica diferente. Se ela tivesse recebido os ossos do carpo, do pescoço ou qualquer outro osso, com exceção talvez do da pelve feminina, o significado não seria o mesmo, pois a caveira é mais uma representação da intuição. Ela não faz mal a Yaga nem a Vasalisa e dispõe de um poder de discriminação exclusivo. Vasalisa agora leva a chama do conhecimento. Ela possui aqueles sentidos aterradores. Ela pode usar à vontade sua visão, audição, olfato e gosto e é dona do seu próprio self. Ela tem a boneca, a capacidade sensorial da Yaga e agora tem também a caveira incandescente. Por um momento, Vasalisa sente medo do poder que carrega e pensa em jogar fora a caveira luminosa. Com esse poder formidável às suas ordens, não é de surpreender que ocorra ao seu ego que talvez fosse melhor, mais fácil, mais seguro livrar-se dessa luz ardente. Tendo em vista seu valor e o valor que Vasalisa adquiriu com ela, no entanto, eu vou rever aqui. Com esse poder formidável às suas ordens, não é de surpreender que ocorra ao seu ego que talvez fosse melhor, mais fácil, mais seguro livrar-se dessa luz ardente, tendo em vista seu valor e o valor que Vasalisa adquiriu com ela. No entanto, uma voz sobrenatural de dentro da caveira recomenda que ela fique calma e siga em frente. E isso ela consegue fazer. Cada mulher que resgate sua intuição e seus poderes semelhantes aos da Yaga chega a um ponto em que se sente tentada a se desfazer deles. É verdade. Pois de que adianta ver e saber todas essas coisas? Essa luz da caveira não perdoa. Sob sua claridade, os velhos são idosos, os belos exuberantes, os bobos tolos, os embriagados bêbados, os infiéis traiçoeiros e o inacreditável é registrado como milagre. A luz da caveira vê o que vê. Ela é eterna e fica sempre ali à frente, refulgindo adiante da mulher, como uma presença que anda um pouco à sua frente, mantendo-a informada do que vai encontrando. É uma patrulha de reconhecimento perpétua. No entanto, quando a pessoa dispõe dessa capacidade de ver e de pressentir, é preciso fazer algo a respeito do que se viu. Possuir uma boa intuição e um poder considerável gera trabalho. Gera trabalho, a princípio, pela observação e compreensão das forças e desequilíbrios negativos, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Também provoca o esforço, no sentido de reunir a disposição necessária para fazer algo a respeito do que se vê, seja para o bem ou pelo equilíbrio, seja para permitir que alguma coisa morra. É verdade, não vou mentir para vocês, é mais fácil jogar fora a luz e ir dormir. É verdade que é bem difícil segurar a luz da caveira à nossa frente em algumas ocasiões, pois com ela vemos nitidamente todos os aspectos de nós mesmas e dos outros, tanto os deformados quanto os divinos, além de todas as condições intermediárias. Mesmo assim, com essa luz, chegam ao nível da consciência os milagres de profunda beleza que existe no mundo e nos seres humanos. Com essa luz penetrante, pode-se ver do outro lado da má ação um coração generoso, pode-se vislumbrar um espírito dedicado esmagado sob o ódio, pode-se entender muito em vez de apenas sentir perplexidade. Essa luz pode discriminar camadas distintas da personalidade, das intenções e das motivações nos outros. Ela pode determinar o consciente e o inconsciente em nós mesmas e nos outros. É a varinha de condão do conhecimento. É o espelho no qual se pressente tudo.
é a profunda natureza selvagem. Não obstante, há horas em que suas informações são dolorosas e quase insuportáveis, pois a caveira aponta para o lugar onde se trama a traição, onde a coragem falta àqueles que dizem o contrário. Ela denuncia a inveja oculta como gordura fria por trás de um sorriso de carinho. Ela indica os olhares que são meras máscaras para a aversão. No que diz respeito a nós mesmas, sua luz brilha com a mesma intensidade. Ela ilumina nossos tesouros, bem como nossas fraquezas. São esses conhecimentos que são mais difíceis de encarar. É nesse ponto que sempre temos vontade de jogar fora essa maldita perspicácia nossa. E é aí que, se não quisermos ignorá-la, sentimos uma força poderosa proveniente do self dizendo: não me jogue fora, fique comigo, vai ser bom para você. Enquanto Vasalisa avança a floresta adentro, ela sem dúvida está pensando também na família da madrasta, que perversamente a mandou sair para morrer. E, muito embora ela própria tenha um coração generoso, a caveira não é generosa. Sua função é de ter plena visão. Por isso, quando Vasalisa quer se desfazer dela, sabemos que a menina está pensando na dor provocada por se ter conhecimento de determinadas coisas a respeito de nós mesmas, a respeito dos outros e da natureza do mundo. Ela chega em casa e a madrasta e suas filhas lhe dizem que ficaram sem fogo, sem energia enquanto ela estava fora, que não importa o que fizessem, não conseguiram acender o fogo. E é exatamente isso o que acontece na psique da mulher quando ela está no poder selvagem. Durante esse período, tudo se oprimia. Tudo que a oprimia perde a libido. Ela foi totalmente gasta na boa viagem. Sem a libido, os aspectos mais desagradáveis da psique, aqueles que exploram a vida criativa da mulher, ou que a incentivam a desperdiçar seu tempo com insignificâncias, ficam como luvas vazias sem mãos. A caveira incandescente começa a fitar a madrasta e suas filhas. Ela não deixa de observá-las com atenção. Será que um aspecto negativo da psique pode ser reduzido a cinzas só por ser alvo de observação constante? Pode. Pode sim. Mantê-lo sob o olhar inflexível do consciente pode fazer com que se desidrate. Numa das versões da história, os membros da família perversa são torrados até se tornarem quebradiços. Em outra versão, eles são reduzidos a 3 carvõezinhos. Os 3 carvõezinhos contêm uma imagem muito antiga e interessante. É frequente a crença de que o início da vida se deu a partir de um pequeno respingo ou pontinho negro. No Antigo Testamento, quando aquele Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, ele os moldou com terra, barro, lama, dependendo da tradução que se leia. Que quantidade de terra? Ninguém diz. Entre outras histórias da criação, porém o princípio do mundo e de seus habitantes ocorre muitas vezes a partir do respingo de um grãozinho, de um único pontinho escuro de alguma coisa. Nesse sentido, os 3 carvõezinhos pertencem ao campo da mãe da vida, morte e vida. Eles foram reduzidos praticamente a nada na psique. Estão privados na libido. Agora, algo de novo pode ocorrer. Na maioria dos casos, quando privamos conscientemente algum aspecto psíquico de seiva, ele murcha e sua energia é liberada ou reformulada. Existe outro aspecto nesse esgotamento de energia da família destrutiva. Não podemos manter a conscientização adquirida no encontro com a deusa Megera e ao transportar a luz incandescente, se convivermos com seres cruéis, interna ou externamente. Se estivermos cercadas de pessoas que reviram os olhos e olham para o teto, demonstrando repulsa quando estamos por perto, quando falamos, agimos e reagimos, isso é um sinal de que estamos com pessoas que abafam as paixões, as nossas e provavelmente as delas mesmas. Não são pessoas que liguem para nós, para o nosso trabalho, para a nossa vida. A mulher deve escolher seus amigos e companheiros com prudência, pois tanto uns quanto os outros podem se tornar parecidos com a madrasta má e suas filhas perversas. No caso dos companheiros, costumamos investi-los com o poder de um grande mago, de um mágico fantástico. É fácil que isso aconteça, pois se realmente conquistamos a intimidade, é como se estivéssemos abrindo um ateliê de cristal.
um lugar mágico, ou pelo menos é o que parece. Um companheiro pode gerar ou destruir, até mesmo nossos vínculos mais duradouros com nossos próprios ciclos e ideias. O companheiro destrutivo deve ser evitado. Um tipo melhor de companheiro é o que é finamente elaborado de uma grande força psíquica e carne macia. Para a mulher selvagem, também ajuda se o companheiro for pouco ligado ao psíquico, uma pessoa que possa enxergar no fundo do seu coração. Quando a mulher selvagem tem uma ideia, o amigo ou companheiro jamais dirá: bem, não sei, me parece mesmo bobo, pretensioso, inexequível, dispendioso. Um amigo de verdade nunca diria essas palavras. Elas poderiam se expressar de outro modo. Acho que não entendi. Diga-me como você visualiza a ideia. Diga-me como vai funcionar. Ter um companheiro amigo que a considere como uma criatura viva em crescimento, tanto quanto uma árvore cresce a partir do chão, uma planta ornamental dentro de casa ou um roseral no quintal. Ter um companheiro e amigos que a considerem o verdadeiro ser que vive e respira, que é humano, mas também composto de elementos delicados, úmidos e mágicos, um companheiro amigo que apoiem a criatura que existe em você. São essas as pessoas por quem você está procurando. Elas serão amigas da sua alma pela vida fora. A escolha criteriosa de amigos e companheiros, para não falar dos mestres, é de importância crítica para continuar consciente, para continuar intuitiva. Perdi aqui. Para manter o controle sobre a luz incandescente que se vê e sabe. Lá vamos nós colocar o marca-texto aqui, bem importante. A forma de manter o nosso vínculo com o lado selvagem consiste em nos perguntarmos exatamente o que desejamos. Essa pergunta é que separa a semente do estrume. Lembrei das papoulas agora. Uma das discriminações mais importantes que podemos fazer nesse sentido é a da diferença entre o que acena para nós de fora e o que chama de dentro da nossa alma. Funciona da seguinte maneira. Imaginemos um buffet com creme chantilly, salmão, rosquinhas, rosbife, salada de frutas, panquecas com molho, arroz, curry, iogurte e muitos outros quitutes colocados em mesa após mesa. Imaginemos que examinamos tudo e vemos algumas coisas que nos agradam. Podemos comentar com nossos botões. Eu realmente gostaria de comer um pouco daquilo e disso aqui e um pouco mais daquele outro prato. Alguns homens e mulheres tomam todas as decisões da vida dessa forma. Existe ao nosso redor um universo que acena constantemente, que se insinua nas nossas vidas, despertando e criando apetite onde antes havia pouco ou nenhum. Nesse tipo de escolha, optamos por algo só porque aconteceu dele estar debaixo do nosso nariz, naquele exato momento. Não é necessariamente o que queremos, mas é interessante. E quanto mais examinamos, mais irresistível ele nos parece. Quando estamos ligados ao self instintivo, à alma do feminino, que é natural e selvagem, em vez de examinar o que por acaso esteja em exibição, dizemos a nós mesmas: estou com fome de quê? Sem olhar para nada no mundo externo, nos voltamos para dentro e perguntamos: do que sinto falta? O que desejo agora? Perguntas alternativas seriam: anseio por ter o quê? Estou morrendo de vontade do quê? E a resposta costuma vir rápido. Acho que quero, na verdade, que seria muito gostoso, um pouco disso e daquilo. É isso que eu quero. Isso está no buffet? Talvez sim, talvez não. Na maioria dos casos, provavelmente não. Teremos de ir à sua procura por algum tempo, às vezes por muito tempo. No final, porém, iremos encontrar o que nós procuramos e ficamos felizes por termos feito sondagens acerca dos nossos anseios mais profundos. Essa discriminação que Vasalisa aprende ao separar sementes de papoula do estrume e milho mofado do milho é uma das lições mais difíceis de aprender, já que ela exige ânimo,
determinação e dedicação. E muitas vezes isso implica esperar pelo que se quer. Em nenhuma outra atividade isso fica mais nítido do que na escolha de parceiros e companheiros. Um companheiro não pode ser escolhido como num buffet. O companheiro deve ser escolhido pelo profundo anseio da alma. Escolher só porque algo apetitoso está à sua frente não irá satisfazer nunca a fome do self e da alma. É para isso que serve a intuição. Ela é a mensageira da alma. Para estender a imagem ainda mais, se lhe for apresentada a oportunidade de comprar uma bicicleta ou de fazer uma viagem ao Egito para conhecer as pirâmides, você deve colocar a oportunidade de lado por um instante, mergulhar em si mesmo e perguntar: estou com fome de quê? Do que estou sentindo falta? Talvez esteja querendo uma moto em vez de uma bicicleta. Talvez eu esteja desejando ir visitar minha avó de idade avançada. As decisões não precisam ser tão importantes. Às vezes a questão a ser avaliada é a escolha entre dar um passeio e escrever um poema. Seja a questão séria, seja ela banal, a ideia é consultar o self instintivo através de um dos aspectos disponíveis: o self boneca, o velho self baba Yaga, a caveira incandescente. Outra maneira de reforçar o vínculo com a intuição consiste em não permitir que ninguém reprima nossas energias de vida. Ou seja, nossas opiniões, pensamentos, ideias, valores, conceitos morais, nossos ideais. Neste mundo existem muito poucos exemplos de certo e errado ou de bom e mal. Existem, porém, o útil e o inútil. Também existem coisas que às vezes são destrutivas, bem como outras que são construtivas. No entanto, como todos sabem, o jardim deve ser revolvido no outono, a fim de que se prepare para a primavera. Ele não tem como estar florido o ano inteiro. Por isso, permitir que nossos ciclos inatos, não uma outra pessoa externa a nós mesmas, determinem as curvas de ascensão e de mergulho na nossa vida. Existem certas entropias e criações constantes que fazem parte dos nossos ciclos interiores. Nossa tarefa é entrar em sincronia com eles, como os ventrículos do coração, que se enchem, se esvaziam e se enchem de novo. Nós aprendemos a aprender o ritmo desse ciclo da vida, morte e vida, em vez de nos sentirmos martirizadas por ele. Vamos compará-lo a pular corda. O ritmo já existe. Nós balançamos para frente e para trás até nos sentirmos no ritmo. Então entramos. É assim que se faz. Não é nada mais complicado do que isso. Interessante. Além do mais, a intuição fornece opções. Quando estamos ligadas ao self instintivo, sempre temos pelo menos 4 escolhas. As 2 que se opõem, a intermediária e aquela que se chega após uma contemplação mais profunda. Se não estivermos investidas do intuitivo, podemos pensar que todos temos apenas uma escolha e com frequência que ela é indesejável. Sentimos também que temos de sofrer a respeito do assunto, de nos submeter e de nos forçar a aceitá-la. Não, existe um jeito melhor. Preste atenção ao seu ouvido interior, à sua visão interior, ao seu eu interior. Siga-o. Ele sabe o que fazer em seguida. Um dos aspectos mais notáveis do uso da intuição e da natureza instintiva é que ela causa o surgimento de uma espontaneidade segura. Ser espontânea não quer dizer ser imprudente. Não se trata de uma qualidade do tipo atacar e falar sem pensar. As fronteiras válidas ainda são importantes. Sherazade, por exemplo, tinha uma boa noção dos limites. Ela usou a esperteza para agradar enquanto ao mesmo tempo se posicionava de modo a ser valorizada. Ser verdadeira não significa ser inconsequente. Significa, sim, permitir que a voz mitológica se expresse. Consegue-se isso calando o ego por algum tempo e deixando falar à vontade aquilo que deseja se expressar.
Na realidade consensual, todas temos acesso a mãezinhas selvagens em pessoa. Elas são mulheres e ainda que as vemos, algo dentro de nós salta e pensa: mamãe. Damos uma olhada e sabemos: sou da sua prole, sou sua filha, ela é minha mãe, minha avó. No caso do hombre com pechos, o homem com seios, poderíamos pensar: ah, vovô, ou ah, meu irmão, meu amigo. Simplesmente sabemos que esse homem é benéfico. Paradoxalmente, eles são intensamente masculinos e intensamente femininos ao mesmo tempo. Eles são como a fada madrinha, como o mentor, como a mãe que nunca tivemos ou que não tivemos pelo tempo suficiente. É assim um homem com pechos. Todos esses seres humanos poderiam ser chamados de pequenas mães selvagens. Geralmente, cada pessoa tem pelo menos uma. Se tivermos sorte ao longo da vida inteira, teremos diversas. Na época em que conhecemos esse tipo de criatura, já somos adultas ou pelo menos chegamos ao fim da adolescência. Eles são muito diferentes da mãe boa demais. As pequenas mães selvagens nos orientam e se enchem de orgulho com nossas realizações. Elas também criticam os bloqueios na nossa vida criativa, sensual, espiritual e intelectual. Seu objetivo é o de nos ajudar, cuidar da nossa arte e reatar nossos vínculos com os instintos selvagens. Elas orientam a restauração da vida intuitiva e ficam entusiasmadas quando entramos em contato com a boneca, orgulhosas quando encontramos a Baba Yaga e felizes quando nos veem voltando com a caveira incandescente à nossa frente. Já vimos que ser ingênua e boazinha demais é perigoso, mas talvez você ainda não esteja convencida. Talvez esteja pensando: ai meu Deus, quem quer ser como Vasalisa? E eu lhe digo: que você quer. Você quer ser como Vasalisa, realizar o que ela realizou e seguir pela trilha que ela deixou ao passar, pois é esse o caminho para reter e desenvolver a alma. Porque a mulher selvagem é a que ousa, a que cria e a que destrói. Ela é a alma primitiva e engenhosa que possibilita todos os atos e artes da criação. Ela forma uma floresta à nossa volta e nós começamos a lidar com a vida a partir dessa perspectiva nova e original. Portanto, aqui, no final da reinstalação, da iniciação da psique feminina, temos uma jovem mulher com experiências espantosas que aprendeu a seguir seu conhecimento. Ela suportou todas as tarefas para chegar à iniciação plena. Os louros lhe pertencem. Talvez a intuição seja a mais fácil das tarefas, mas mantê-las no consciente, deixando viver o que possa viver e deixando morrer o que tiver de morrer, é de longe a tarefa mais árdua, apesar de tão satisfatória. Baba Yaga é a mesma Mãe Nix, a mãe do mundo, uma outra deusa da vida, morte e vida. A deusa da vida, morte e vida é sempre também uma deusa criadora. Ela cria, forma e sopra a vida. Ela está presente para receber a alma quando o alento se foi. Seguindo suas pegadas, tentamos aprender e deixar nascer o que deve nascer. Quer todas as pessoas certas estejam ali, quer não. A natureza não pede licença. Floresça e dê à luz sempre que tiver vontade. Como adultas, precisamos muito pouco de licença, mas sim de maior criação, de maior estímulo do ciclo selvagem. Deixar morrer é o tema do final da história. Vasalisa aprendeu sua lição. Ela cai numa crise histérica quando a caveira faz arder as mulheres perversas? Não. O que deve morrer, morre. Como se toma uma decisão dessas? Sabe-se simplesmente, lá que sabe, sabe. Peça conselhos a ela. Ela é a mãe dos tempos, nada a surpreende. Ela já viu tudo. Para a maioria das mulheres, deixar morrer não é ir contra a sua natureza, né? Não é contra a sua natureza, é contra a sua criação. Isso pode ser modificado. Todas nós sabemos, no fundo de los ovários, quando chegou a hora da vida, quando chegou a hora da morte. Podemos tentar nos enganar por vários motivos, mas sabemos,
pela luz da caveira incandescente, nós sabemos. Nossa. Que lindo. Aí eu lembrei muito da live de ontem. Gente, eu não estava lá às 6 horas, mas eu assisti depois. Porque eu sou inteligente, certo? Essa nona tarefa, né? Essa coisa de deixar morrer o que tem que morrer. E levar numa boa, né? Não é aquela coisa, ai, meu Deus, né? Se dói, dói. É simples assim. Mas eu achei interessante porque ela colocou 3 pontos, né? A boneca. Você tá com o microfone já. A boneca, a Baba Yaga e a caveira. Ou seja, veja que é um processo, né? É um processo. Ela ativou a intuição através da boneca, que foi a benção da mãe. Ela se defrontou com a Baba Yaga. A Baba Yaga, na realidade, fez com que aquela boneca agisse dentro dela e ela conseguisse entender coisas, e fosse aos poucos, né, no processo dela, entendendo e despertando. E quando ela recebeu a caveira trouxe a coisa do... É intuitivo, mas é discernimento. Eu quero, eu não quero. Eu vivo isso, eu não vivo. Eu deixo ir ou fico. Gente, não tem como não amar esse livro. Não amar esse livro. Gi, Inclusive, eu vou eu partilhar. até... Eu não sei nem se a menina veio seguir aqui, mas eu não aguento ficar com a boca quieta, nem em comentário, né? No YouTube. Veio uma menina, passou a me seguir, provavelmente ela vai seguir, porque a gente estava falando da leitura, ela achou bastante interessante, porque a Isa citou, né, essa leitura, né? Esse livro é realmente maravilhoso, sem palavras para ele. Gi, Bora lá, Ruth. deixa eu só partilhar aqui uma coisa bem interessante que tava, quando tu estavas a falar sobre a madrasta, né? Trazer a questão da madrasta. ahm, eu tenho que rir porque a madrasta pensou mandar a malvadez, né? Porque é uma coisa que o pessoal ainda não. A gente ainda não refletiu sobre isso e agora chegámos ao fim do capítulo, né? Ao fim do conto. A malvadez da madrasta da Vasalisa manda ela para ir ter com Baba Yaga na esperança dela não voltar. Aí o tiro sai pela culatra que ela ainda volta melhor. Mas isto é o que acontece com tudo. Até quando ela fala aqui do companheiro, eu achei engraçado, G, porque tu leste uma frase. Deixa eu ver quando é que eu encontro aqui a parte do companheiro. Tu leste a frase de forma negativa. Tu colocaste o não, nem reparaste que colocaste o não. Aí eu fiquei assim, digo para ela repetir a frase ou fico calada? Eu vou deixar ela, eu vou ficar calada, mas depois a gente vai lá voltar na questão do companheiro, na escolha do companheiro. Como é que deve ser feita a escolha do companheiro? Espera aí, que eu já nem sei onde é que está. Aqui as ideias. Então, decisões assim. Ter aqui onde diz. A mulher selvagem também ajudará o facto. Eu vou ler no livro português. O português tem uma ligeira diferença para o brasileiro. A mulher selvagem também ajudará o facto de o companheiro ser um pouco mais psíquico. Aí tu disseste que não seja um pouco mais psíquico. Foi um não assim muito sutil que saiu ali. Tudo bom, Marcos. Que tudo corra pelo melhor, acho eu, né? Sei. Tá aqui, eu encontrei. E o Marcos entrar aqui, né? Neste exato momento. Não sei porquê, mas bora lá.
A mulher deve escolher os seus amigos com prudência, pois tanto quanto os outros. Aqui é onde está o. Bem, aqui não consigo encontrar no livro, vou encontrar aqui. A mulher selvagem também ajudará o facto de o companheiro ser um pouco mais psíquico. Ou seja, a mulher selvagem, o homem deve ser um pouco mais psíquico. Se o homem for muito superficial, ela não vai combater, não vai alinhar com a mulher selvagem. Por isso é que, sabe aquele homem que diz assim, eu não quero dramas, eu não quero uma mulher que faça dramas, eu não quero uma mulher que faça isto, uma mulher que faça aquilo. Então, meu amigo, volta lá para o outro da mãe, novamente, por favor. Porque esse homem, ele não tem capacidade para lidar com a mulher selvagem. E geralmente esse homem é um homem destruidor. Só fica o adendo aqui para quem for assistir isto. Porque esse homem, ele não vai ser um amigo. Esse homem, ele vai ser a pessoa que vai destruir a outra. Porque a mulher não pode fazer dramas, a mulher não pode falar, a mulher não pode ser obstinada, a mulher não pode ser autêntica, a mulher não pode ser ela, não pode ter os seus ciclos, ela tem que ser um robô. Para esse homem, ela tem que ser um robô. E aqui a Clarissa, ela já dá a introdução de como deve ser o homem. E quando eu faço, nos meus consultórios, quando eu faço a manifestação da alma gêmea, eu já coloco um homem mais psíquico, um homem que está disposto a ajudar a outra mulher a crescer. É esta a frase que eu uso. A mulher ajuda o homem a crescer e o homem ajuda ela também a crescer. Então ele tem que ser mais alinhado a este lado da psique humana, entender a psique humana. E a Gi ontem estava a falar da Isa. A Isa fala uma coisa bem interessante, que ela fala para 100% mulheres, mas o seu público é constituído por 100% das mulheres e talvez em 5% ou 6% da margem desse grupo que a segue é homens, mas é homens que querem entender a psique feminina. E é por isso que a seguem, é por isso que a ouvem, é por isso que estão lá junto com ela, para entender quais os dilemas que a mulher passa. E a mulher passa por muitos dilemas. A mulher passa por muitas situações. A mulher passa por ciclos muito específicos. E quando ela passa por esses ciclos muito específicos, ela passa um mês... Vou dar um exemplo. A mulher menstrua, pois no primeiro dia, se houver uma briga com o marido no dia da menstruação, essa briga vai até o início da próxima menstruação. É isto que acaba por acontecer. Ela vai engolindo ali durante mais ou menos uns 15 a 20 dias. Depois, vem a TPM, esquece. TPM, ela vai trazer tudo à tona. E quando ela menstrua, meu Deus, sai da frente, porque ela vai passar. É bem esse lugar. Mas é curioso, porque eu estou lendo este livro pela primeira vez, né? É a segunda vez que eu estou aqui a passar pela nona tarefa. E é engraçado quando nós nos conectamos com a lá que sabe, a maneira como ela reflete e repara em nós. E vive em nós. E como a intuição fala connosco. Diz. Então, eu achei estranho quando eu li, ó, isso tá no meu livro, tá? Sim. Para a mulher selvagem, também ajuda se o companheiro for pouco ligado ao psíquico. Isso aqui me deixou intrigada. Vê se é a mesma coisa que tá escrita no seu. Não, a mulher selvagem também ajudará o facto de o companheiro ser um pouco mais psíquico. Uma pessoa que então eu não li errado. para dentro do seu coração. O livro que tá errado. Eu achei estranho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Para a mulher selvagem também ajuda se o companheiro for pouco ligado ao psíquico. Isso aqui me intrigou. Uma pessoa que possa enxergar no fundo do seu coração. Mas se a pessoa é pouco ligada ao psíquico, como não é enxergado? Não é pouco nesse sentido. Então, mas tá aqui, ó. Sim. Tá aqui. Eu tô falando, né? Não fui eu. Eu vou até colocar. E Marinês também colocar esse adendo no meu livro. Eu achei estranho, mas eu li mesmo assim. Peraí que eu vou buscar aqui a vossa tradução. Olha só.
É a maneira como está a ser interpretado, porque a mulher selvagem ajudará o facto de o companheiro ser um pouco ou eu não consigo anotar aqui. Deve ter alguma. Na hora de traduzir, alguma letra foi. Foi o não, saiu o não, Gi. Foi muito subtil ali quando tu disseste não um pouco mais psíquico. E eu fiquei assim, não um pouco mais psíquico. Não, só que ele seja um pouco mais psíquico, ele já vai ajudar a mulher a despertar. Ele já vai ajudar a mulher no seu despertar. Eu achei, realmente, eu achei tudo bem. Posso ter até incluído não, mas a interpretação daqui, ó, Gi, tá também me assim. acontece às vezes. Para a mulher selvagem, também ajuda se o companheiro for pouco ligado ao psíquico. Aí vem uma contradição, uma pessoa que possa enxergar no fundo do seu coração. Foi tradução que foi mal feita. Eu não cheguei a marcar, mas isso aqui me deu uma certa estranheza. E aí no seu fala o quê? Espera, encontrei. Para mulheres. Faltou, lá está. Quando foi a tradução foi mal feita. Tá? Eu já encontrei aqui. Porque é bom, ainda bem que estamos em Portugal, Brasil, né? Que temos duas leituras diferentes. Para a mulher selvagem também ajuda se o companheiro for pouco ligado ao psíquico. É um pouco ligado ao psíquico. Só isso já faz toda a diferença. Só colocar ali Acho que estava faltando esse um pouco. um pouco, uma pessoa que possa enxergar no fundo do seu coração. Porque parece que está contradizendo, né? Mas aqui ao mesmo tempo eu leio a frase e eu vejo o pouco ligado, é um pouco ligado ao psíquico, ou seja, a pessoa está ligada, mas também pode não estar, não querer saber, percebes? É porque aqui me ficou assim, porque assim, eu falo, nossa, mas como que uma pessoa que é pouco ligada ao psíquico Aqui está o lembrete. vai. Hora de gratidão. Se você Ser tiver grato por cinco coisas que estão na nossa me vida. ajude Grata que não pelo consiga sol, às vezes grata o por lembrete. respirar, grata pelo Caso TikTok, grata contrário, por ter ainda bateria no bem que tem uma telemóvel, hora. grata pelo Alexa, Aqui está o pare. poder financeiro para comprar os livros e podemos estar aqui com a internet. Precisa um pouco respirar. Grata. 5 coisas. Eu gosto deste movimento. Talvez na tradução não deveria ser pouco. Eu entendi o sentido, mas ele me gerou uma certa estranheza, mas tudo bem. Seguimos. Seguimos Vamos lá. adiante, porque está demasiado presos aí. É muito interessante a parte que ela fala das mulheres que olham de revés aqui nesta tarefa. Muito interessante. E é engraçado quando eu falo lá nas manifestações, tu sabes, né? Quando eu falo sobre o Cristiano Ronaldo, lá para ficar famosa só por causa do Cristiano Ronaldo. Quando eu falo na manifestação do namoro do namorado do Cristiano Ronaldo, o companheiro não pode ser escolhido à laia do buffet. Olha só, quando eu digo para fazerem isto, a escolha, que ele tem que ter 1,80 m, cabelo castanho, olhos castanhos, olhos azuis, que eles devem ter isto, as pessoas dizem assim, mas Ruth, não é um qualquer. Não é um qualquer, porque qualquer coisa serve. Então, quando a gente começa a trabalhar prosperidade, começa a trabalhar abundância, começa a trabalhar a riqueza, até o alinhamento do parceiro. E gente, eu estou fazendo um divórcio energético com um ex-marido, um ex-namorado agora, de uma cliente, que ele era pobre. Ele parecia, entre aspas, ser abundante, mas ele era pobre financeiramente. Ele não tinha objetivos na vida. E quando ela tinha objetivos na vida, ele tentava castrar ela. Agora, te imagino o quão difícil está a ser para esta mulher voltar a agarrar os seus objetivos e se alinhar com eles, porque ela parece estar sempre.
Eu não consigo por causa deste teto aqui e deste teto aqui, que este teto foi imposto por ele. Por isso é que o companheiro tem que ser muito bem escolhido. Não pode ser qualquer um. Porque está ligado à espiritualidade. Mas qual é que é o pensar dele? É só o terapeuta do bem-estar ou é o terapeuta que quer aumentar a possibilidade ou trazer riqueza para a vida das outras pessoas? Mas bem-estar também é riqueza. Não é. Bem-estar, basta a gente ir ali para o meio do mato e a gente fica bem. Riqueza, ter patrimônio, ter ações, ter dinheiro investido, receber dinheiro, fazer dinheiro dormindo, é outra coisa. É outro Nossa, lugar. falar nisso. Ontem eu ouvi um relato de um amigo, né? E eu fiquei impressionada com um relato dele de prosperidade. Porque assim, eu conheci ele lá pra trás. Aí ele tava falando do curso que a gente faz, né? Quando eu conheci ele, eu tava na coordenação e ele tava fazendo o curso, mas ele era assim, sabe? Eu olhava e falava, meu Deus, né? Olha o julgamento. É uma pessoa que não vai sair do lugar. Mas, cada um, cada um. Aí ontem eu tava conversando com ele, e aí ele tava contando que ele chegou num nível tal que a empresa dele se toca sozinha. Ele fala, olha, eu não preciso nem trabalhar, eu trabalho por esporte. Pelo prazer que eu tenho de trabalhar. Porque a empresa, ela se conduz sozinha, eu só vou lá para receber. E aí ele tava falando, né, que a gente fica assim, né, como assim, né? Aí ele tava falando das questões, das práticas espirituais. Mas ele só conseguiu fazer as práticas quando ele abriu o coração para doar. Olha que interessante, não doar financeiramente, né? Doar o trabalho dele, porque aí ele começou a entender tudo aquilo que ele aprendeu. Esse curso antigamente você ficava mais ou menos uns 3 a 4 anos nele. Então tudo aquilo que ele aprendeu, mas ele não praticava, ele foi entender a partir do momento que ele começou a ajudar as outras pessoas. E aí, a partir do momento que ele começou a ajudar, ele começou a praticar aquilo que já estava acumuladinho lá na cabeça dele. E ele conseguiu chegar num estágio dele falar isso, né? Que assim, os negócios fluem muito facilmente. Os equipamentos que chegam até ele são equipamentos caríssimos, mas ele consegue com preço melhor. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa Deus, o que você tá querendo dizer para mim, né? Aí ele mostrando a fluência da abundância, né? Que bastou ele despertar algo dentro dele e também fazer a parte dele no sentido de olhar mais para dentro de si. Não apenas ir na empresa e ser um robozinho lá, mas colocar a alma, o espírito dele ali. Mas eu achei muito curioso esse fato. E ontem chegaram vários relatos assim dessas coisas, os supostos milagres financeiros nas vidas das pessoas. E eu fiquei pensando comigo, né? Então é muito importante, por exemplo, a gente está aqui, está conversando, está analisando, está adquirindo um conhecimento, está se libertando através das mesas ou está integrando coisas através das mesas e o quanto isso é importante. Aí quando a Ruth também estava falando da questão do companheiro, é um ponto de vista, assim, sabe? A gente precisa ter discernimento. Acho que a luz incandescente precisa estar muito ali para a gente saber exatamente o que a gente quer. Mas também, por um outro lado, o que ajuda você a saber o que você não quer. Às vezes, o não quer, ele diz muito mais sobre o que a gente quer do que o próprio querer. Por que eu tô falando isso aqui? Eu lembrei desse livro aqui, e ele dá um exercício sobre relacionamento, né? Então, primeiro o que ela faz? Ela faz uma lista de tudo que ela não gosta.
Tipo, homem controlador, que não sabe ouvir, que não é carinhoso. Ela faz uma lista de tudo que ela não quer. E aí ela começou a ter clareza de que tipo de homem que ela gostaria de ter. Então, assim, esse exercício é importante na hora de manifestar. Seja o relacionamento ideal, ou até o próprio cliente ideal, né? Porque tem muitas coisas que a gente não gosta nos clientes, né? Tem o cliente que não paga, ou o cliente que só ele pede, mas ele fica assim, né? Eu, quando trabalhei como social media, via muito isso. Se deixasse, só faltava eu pôr minha cara lá no Instagram da pessoa e falar, ó, compra de fulano. Porque o fulano, apesar dele deter o conhecimento, apesar dele deter o, o entendimento, o estudo e lidar com o cliente, ele não quer fazer a parte dele. Então, assim, ou seja, a gente tem a intuição, mas precisa desse fogo incandescente. Olhar para as nossas sombras e também fazer esse discernimento, né? E até ela coloca assim, que eu também achei a questão de atacar e falar sem pensar. Não é isso, né? A mulher adulta, ela sempre ela vai estar no discernimento. Ela não vai falar assim, ai, as sincericidas, né? Que tem gente que fala, ai, mas eu sou muito sincera. Às vezes ela não tá sendo sincera, ela só tá. O que tá aqui já tá saindo pela boca. E às vezes não houve nenhum discernimento daquilo que ela tá falando. Então, essa fronteira para nós encontrarmos essa mulher selvagem é fascinante. Eu não sei, assim, as meninas, mas para mim tá sendo uma caminhada de extremo fascínio. E olha que eu já li algumas histórias, né? Do livro. Mas. E olha o outro. Termina. Fala, Ruth. Não, termina. Eu tô te ouvindo, eu vou pegar minha água ali antes que eu esqueça. E uma das coisas que é falada aqui é a espontaneidade, né? Que a Clarissa fala, o ser espontâneo. E o ser espontâneo, para ela, é aquilo que muita gente, que ela até diz, espontaneidade não é sinónimo de insensatez. Muita gente interpreta a espontaneidade, o facto da pessoa se divertir, o facto da pessoa ser alegre, o facto da pessoa dar gargalhada, o facto da pessoa ser espontânea, extrovertida com infantilidade. Eu vou dar um exemplo, que no sábado eu passei por um ritual e naquele ritual houve coisas que aconteceram, não vou partilhar aqui o que foi, e no meio do ritual a moça olhou para mim e disse-me assim, Ruth, já te sentes mais velha? Aí eu fiquei assim a olhar para ela do género, como assim me sinto mais velha? Tá doida? Quase que ri na cara dela, né? Porque efetivamente eu sempre andei, tipo, estava com 27, eu já senti aos 30. Estava com 37, eu já senti aos 40. Eu já tinha aquele comportamento da mulher de 40 anos, que é um momento, assim, de consciência completamente diferente. E quando a gente passa por esses momentos, a gente pensa assim, será que efetivamente eu estou assim tão... o que é que a pessoa efetivamente pensa ah, sobre o que é ser uma mulher espontânea, o que é ser uma mulher sendo extrovertida. É uma mulher que, e eu ainda comecei a pensar, será que ela efetivamente sabe o que é ser uma mulher, a mulher selvagem? Porque a mulher selvagem, ela é espontânea. A mulher selvagem, ela é extrovertida. Para algumas pessoas, para outras, ela vai ser mais introvertida. E o facto de muita gente achar que a extroversão é infantilidade. A pessoa está sendo extrovertida. Vou-vos dizer uma coisa bem interessante,
que eu ouvi um mentor falar aí, e isso me despertou para um outro saber. O homem, quando dois parceiros se escolhem, eles não se escolhem porque os dois são adultos. Eles escolhem, são as duas crianças que escolhem brincar uma com a outra. Existe um momento em que os adultos se assumem? Sim, existem os momentos em que os adultos se assumem. Existe o lugar da criança e existe o lugar do adulto no relacionamento. E o lugar da criança é quando os dois estão divertindo, quando os dois estão jogando, quando os dois estão brincando, quando os dois estão dançando. Esse é o lugar da criança, onde as duas crianças se juntam. E como é que o casal fica 60 anos juntos? Porque as duas crianças escolheram brincar as duas juntas o resto da vida. Porque na hora que as duas crianças não se aceitarem, o casamento acaba. Porque no lugar onde eu não posso ser infantil, onde eu não posso brincar, onde eu não posso dançar que nem uma louca, também não é o lugar onde eu pertenço. E aqui no TikTok, ontem eu estava a assistir um scroll, fazendo aquele scroll, e eu estava assistindo a um casal. Ela estava lá dançando que nem uma louca, e ele estava babando, literalmente babando para ela. E ela lá dançando que nem uma louca, e ele babando, olhando para ela, pela extroversão dela, pela diversão dela. Quando o homem não gosta disto, ele não é um bom companheiro. Os casais que se... Gente, porque assim, quem é casado, ou quem já foi casado, sabe que o nível de intimidade é muito alto. Então, você tem que se divertir, às vezes, com as bobeiras do outro. Eu gosto muito de acompanhar o Franklin Medrado e a esposa dele. Eu me divirto demais com eles, porque eles têm essa sinergia. O que eles mostram é o lado da diversão, mas dá para perceber que existe um outro lado da seriedade, porque eles também já estão há anos juntos. Só que assim, eles não expõem esse outro lado da seriedade. Com essa questão também da espontaneidade, né? É muito complexo, né? A pessoa ser espontânea não é aquela que mostra os dentes para todo mundo, mas também não é aquela que, né? Espontaneidade é o natural. Aquilo, a pessoa é natural. Se ela tem vontade de rir, ela solta uma gargalhada, né? Ela não vai ficar, nossa, agora eu não posso rir assim porque estão me olhando. Eu não posso fazer assim porque... Isso é falta de espontaneidade. Muitas mulheres acabam travadas diante das câmeras ou a fazer alguma coisa, ou mesmo quando tá dando uma palestra, se ficar com essas coisas na cabeça, medindo, né? Agora eu tenho que fazer assim, agora eu tenho que fazer assado, agora, né? Aí perde-se totalmente a espontaneidade da pessoa. Apesar que assim, né? Eu já fiz palestras que às vezes eu ficava... eu não sei se acontece com a Ruth, mas algumas vezes aconteceu comigo. Você tá ali fazendo a palestra daquilo que você estudou, daquilo que você fez, e de repente você passa também a se ouvir e se olhar e falar, nossa, que coisa interessante que eu falei, eu vou pegar isso para mim também, né? Isso é uma espontaneidade, porque existem ligações e coisas que vêm. Às vezes a gente tem uma intuição e fala uma coisa que aparentemente nada a ver, mas que tem tudo a ver, né? E aí ver como que às vezes nosso inconsciente é ligado nisso. Então o bom palestrante, a pessoa que ensina, ela é espontânea. Ela vai observar o todo, ela vai estar entendendo o que está acontecendo no seu ambiente, mas às vezes até mesmo ela fala algumas coisas que nem ela tinha consciência. Aí ela, nossa, que bacana, eu vou buscar isso para mim. Vou colocar isso na minha vida. E uma coisa que, igual, nos estudos, uma coisa que eu acho fantástica é essa nossa troca aqui.
Porque cada uma de nós tem um olhar. Até meninas falem, né? Também, sintam-se à vontade para falar. A gente não é dona da razão, a gente está aqui trocando informações, né? Mesmo o TikTok falando que a gente não tá fazendo nada. Não acredito nesse TikTok. Mas essa troca que a gente faz, esse olhar que uma tem, aí junta com o olhar da outra, tudo isso a gente vai incorporando, integrando para dentro de nós. Às vezes tem coisa que a gente não concorda e a gente também deve falar para entender, né? Porque não existe uma verdade absoluta. A gente vai, sabe, crescendo. Nós estamos aqui crescendo todas juntas, entendendo melhor as coisas, tirando o nosso melhor. Então, quando alguma de vocês também traz um comentário ou agrega um valor, ou às vezes faz essa percepção da leitura, porque às vezes eu tô lendo aqui, mas a vista atrapalha, ou às vezes o inconsciente vem à tona. Então, por isso que é importante. Como que é importante, né, todo esse nosso movimento de crescimento, de liberação dessa mulher selvagem. E fica, né? É questão de relacionamento, gente. Sempre, por enquanto, vocês sempre vão me ouvir brecar nessa coisa de relacionamento. Porque eu preciso bancar uma decisão. E eu ainda tenho dúvidas sobre a minha decisão. Então, é processo. E aí a gente vai ampliando e entendendo. Eu costumo dizer que antes de tomar qualquer decisão, a gente deve experimentar todas as áreas. Porque se fechar só ou a porta para uma, sem nunca ter vivido isso, não é uma boa decisão. Por isso, por isso é que eu digo que eu sou espiritualista, eu abraço todas as religiões, mas não pratico nenhuma, pratico a minha. Por quê? Porque para mim a que serve. Só para ter uma pequena noção, a semana passada, uma fulana mandou mensagem para mim para eu ir num encontro não sei aonde. Gente, eu não conheço a religião, não faço a mínima quem é que ela é, não sei nada, e a fulana fica mandando mensagens que eu tenho que lá ir e que eu tenho que lá ir. Eu falo assim, eu vou onde eu quero, ou na hora que eu quero, ou na hora que eu sinto que eu vou. Agora, uma coisa é certa, em termos de relacionamento, há uma amiga minha que diz assim, tu já pensaste se tu vieste ao mundo para não ter relacionamento? Aí eu olhei para ela e perguntei, tu vieste ao mundo para não ter relacionamento? E ela, eu estou casada, há quantos anos? Já fiz 30. Então, porque é que tu és filha de Deus e eu não sou filha de Deus? Deus, quando fez o homem, fez a mulher. Então, porque é que eu tenho que ficar sozinha? Se ele criou pessoas, não colocou só Adão e Eva, colocou Adão e Eva e Lilith, que é para ter filhos, que é para haver filhos, para haver humanos. Então, se ele colocou, Deus colocou Adão, Eva, Lilith. Lilith se apaixona por Lúcifer. Lúcifer perde o céu, vem para a terra porque quer casalar com Lilith. A parte da história que ninguém sabe, né? Quer viver com a Lilith. Os dois passam a viver muito apaixonados. Começa a haver aí procriação de filhos por tudo quanto é lado. E nunca, em lugar nenhum, é dito que tu tens que ficar sozinha. Tu tens que viver sozinha. E os que vivem sozinhos vão parar onde? No meio do mato e vivem tal e qual como animais. O cérebro para de desenvolver. É por isso que tu vieste aqui, ou tu vieste, és humana, com uma experiência, és um Deus, um corpo humano, com uma experiência humana. Sim. E aí vai as escolhas. Né? Pelo menos eu já são 2 casamentos. Terceiro Furados. relacionamento. São 2 casamentos furados. Eu não mas vou reclamar, gente. Eu não vou reclamar dos meus casamentos. Eu não posso. Eu estaria sendo ignorante, né? Eu não vou falar. Eu fui feliz dentro daquela consciência, dentro daquilo que eu tinha naquele momento. Por isso, quando eu falo assim, eu às vezes
Teve um caso de um rapaz que ele veio porque ele queria separar da mulher, porque a mulher tava. Eu falei, meu filho, ó, tente tudo o que for possível. Se realmente. Aí você se separa, mas sem tentar. Não adianta, né? Então, porque relacionamento não é parque de diversões. Ele vai ter o lado de diversão, ele vai ter o lado de seriedade, ele vai ter o lado de construção. Também não é necessário que as pessoas tenham um casamento para ter filhos. Pode os filhos serem outras coisas, né? Como projetos, pets. Tudo é muito de cada um. Então, assim, eu passei pelo primeiro casamento, não reclamo dele, mas eu aprendi. Veio muita coisa, tive um aprendizado muito grande. O segundo casamento também me trouxe um aprendizado, me trouxe a bênção da minha filha, que me trouxe outros aprendizados, né? E o meu terceiro, não foi o último, mas o meu terceiro relacionamento, ele pontuou algumas coisas que eu... Então, assim, se você sente, escolhe, tem o discernimento, gente, tem que ter esse discernimento, tem que procurar desbloquear, tem que fazer os exercícios, entender as coisas. Mas você também tem opções, né? Tem opções, escolhas. É porque é o da alma. Não sei, talvez se fosse da alma ele faria falta. E sinceramente o que faz falta para mim é dinheiro. Mas aí é uma posição minha, né? É uma posição minha. Então, por exemplo, eu optei, acho que vai fazer para 4 anos, que não quero relacionamento. Eu não me sinto solitária, eu não me sinto... não tenho solidão, eu não tenho... eu não consigo ver. Entende? Ver. Eu consigo me ver em outras posições, mas eu não consigo me ver mais com alguém. Então eu resolvi falar, tá tranquilo. Se aparecer, vou ter o discernimento, vou ter o olhar, mas não desejo. Pra mim, gente, isso pra mim é a Gislene, é dentro do meu posicionamento e daquilo que eu quero pra mim. Posso? Só quando entras nesse lugar, tu fechas-te completamente, deixas de ouvir. Não sei se tu reparaste isso. Se já reparaste nisso. É que tu fechas-te completamente. Para ti, é isso a tua decisão e é essa a tua decisão. Mas essa tua decisão ela não está sendo tomada por ânimo leve. Porque quando tu tomas uma decisão por ânimo leve, tu ouves as outras pessoas. Eu estou aqui há não sei quanto tempo chamando. Tu fechas literalmente. Tipo, eu não quero ouvir falar sobre o assunto, a minha decisão é esta e estou a tomar... Concordo plenamente contigo, mas estás a tomar a decisão pelo lugar errado. E vou falar aqui pelo lugar errado. Por quê? Nenhum homem vê para nós quando nós estamos na falta, porque aí não vê o companheiro selvagem. Vê o homem destruidor. Não é no momento que tu te sentes sozinho que tu vais procurar encontro no outro, porque nunca vais encontrar. Vê o homem destruidor. Ele só vem quando tu estás disposta a transbordar, quando tu estás inteira em ti. Se tu estás na falta, se estás na solidão, se estás na solitude... Não é solitude, porque solitude é uma coisa, solidão é outra. Quando tu estás na solidão, quando tu estás sentindo falta, não vem. Vem o homem destruidor, não vem o homem que te vem edificar, que te vem solidificar, que te vem trazendo mais raízes, que te vem ainda fortificar mais. O homem, quando ele vem, o homem selvagem, ele vem construído, ele vem ligado na psique e ele vem entregar mais construção, mais edificação na tua vida. Mas eu não posso ter a opção de não querer? Tu tens a opção de não querer, mas a partir do momento que tu estás olhando, eu estou inteira. Eu estou inteira no meu lugar. Então eu estou inteira no meu lugar, eu posso escolher não querer um homem neste exato momento. Porque quando tu faz isso... Gente, eu só estou conjecturando aqui para... Não é nenhum posicionamento. É a lei da atração, é a lei do magnetismo. Quando tu fazes isso, o que vem para ti é mais do mesmo.
Homem com falta, homem escasso, homem que não provém, homem que está à espera que tu provenhas, homem que está à procura da mãe, homem que está também na solidão. Então ele vem para destruir, ele não vem para construir. Exatamente. Então, por Então o que exemplo, falta é o teu alinhamento com o que a está minha, normal. a minha Ela me opção. ouviu. Não, eu ouvi, mas é que eu acho que assim, eu acredito no meu posicionamento, no meu coração, de que eu posso ser plena sem precisar de um companheiro. Eu posso avançar e fazer planos, porque eu tô falando, eu, Gislene, eu não consigo olhar e enxergar. Porque o que tu tiveste No meu futuro, é tipo assim, no meu futuro eu não vejo. Então, eu não vejo. Às vezes dá aquele desejo, mais ou menos, né? Tem gente no pé? Tem gente que poderia ser um companheiro, sim, mas porque não é uma questão assim de eu não vejo. Tudo bem, eu vou. Eu sou uma pessoa estritamente romântica, eu acho bonito para os outros, aí é legal, eu apoio. Mas para mim, para este momento, para a minha atualidade de vida, a resposta é não. Não, porque talvez eu não enxergaria. Também tem essa. Mas assim, não. E eu acho bonito os outros casais, eu acho lindo. Eu conheço eu conheço muitos casais felizes, que têm os seus desafios, mas que são felizes, que se completam. Então, assim, eu tenho bons exemplos de olhar e ver vidas, porque uma coisa é alguém mostrar ali, né, na internet que tá tudo lindo, outra coisa é o. Mas eu conheço bastante casais em que você olha e admira. Então, assim, eu só não me vejo nesse lugar agora. E talvez não no futuro, mas eu não me vejo, né? Então somos livres nessa coisa de repente não querer. E vai que a minha metade não seja um homem. Lá está, vamos voltar para a questão da Bíblia. Deus fez o homem a partir de onde? Fez a mulher a partir de onde? Do homem, certo? Segundo a Bíblia. Então a tua metade sempre vai ser o outro lado oposto. O homem uma mulher só edifica com o homem do lado. Ela pode ter os pets que ela quiser, ela pode ter os projetos que ela quiser, mas ela foi feita, entre aspas, a partir da costela do homem. Então sempre precisamos de pessoas, e ali na Bíblia, logo nos primeiros livros, fala sobre isto. Eu só cresço quando eu transbordo, eu só cresço quando eu estou com pessoas. Que é aquilo que estavas a falar acerca da tua palavra, da tua palestra, que tu ouves, tu escreves, tu palestras lá e de repente alguma frase que está lá no treino da palestra, ela chegou aqui. Porquê é que eu faço as lives? Porquê é que eu gosto de fazer lives? Porque a palavra mais... Eu posso ler um livro, mas a transformação verdadeira, ela só acontece quando eu transbordo, quando eu falo, porque a boca mais perto de primeiro eu vou transformar primeiro a mim, a outra pessoa vai por consequência. Porque a boca mais perto dos meus ouvidos é a minha, não é da pessoa que está a assistir aqui, que está a ouvir aqui. Então, às vezes, o que tu estás a viver, eu vou falar aqui, vou agarrar no que tu estás a trazer, vou trazer um exemplo, tá? A tua escolha é a tua escolha e eu respeito a tua escolha. Mas, às vezes, o que a gente vive é voto de castidade. Como eu vivi um relacionamento tóxico e abusivo, eu não quero ter mais nenhum na minha vida. Voto de castidade. Eu não quero relacionar com ninguém enquanto eu não estiver curada. Voto de castidade. Eu não quero me relacionar com ninguém enquanto eu não tiver bem resolvida cá dentro com o meu ex. Voto de castidade. E a pessoa se fecha. Nossa, eu fui falando aqui, fui sentindo o coração se fechar. A pessoa se fecha e às vezes tem isto da boca para fora ou tem aqui inconscientemente. Eu não quero ter mais nenhum relacionamento assim. E o que acaba por acontecer? Voto de castidade. A diferença é alinhamento. Isto explicar aqui sobre companheiros, que a gente vai entrar na parte do companheiro, a gente já está introduzindo aqui hoje.
é alinhamento. O próximo capítulo é o companheiro selvagem. É alinhamento. Porque é que atenção, eu vou trazer o exemplo da Georgina porque ela é a Cinderela com o príncipe encantado, né? É a história da Cinderela com o príncipe encantado. Ela foi gata borradeira, ela largou a mãe, foi viver para ela foi cidade lá em Espanha, para que a irmã não passasse pelas necessidades que elas estavam passando após o divórcio do pai, que ficou na Argentina com a segunda família. Ela chegou a trabalhar e estudar ao mesmo tempo e ter 2 trabalhos ao mesmo tempo. E quando eu estou falando isto porque eu vi o documentário dela. E quando ela está nessa busca de ter mais um emprego, melhorar de vida, melhorar as condições para ajudar a irmã no estudo, é quando ela começa a trabalhar nas lojas de grife. E é quando ela conhece, nem é o cristiano que a vê, é o cristianinho que a vê, que ela está de saída do seu trabalho para ir para outro trabalho. Ou seja, ela está saindo da loja para ir para o trabalho do bar que ela tinha. E o cristianinho, ela abre a porta para sair exatamente naquele momento em que entra o cristiano e os amigos do cristiano e vai tudo à loja porque esta malta não compra quando a loja está aberta. Esta malta compra quando a loja está fechada. Tá? Eles ligam para a loja poder ter alguém disponível para eles irem lá à loja. Aí ele chega na loja e o Cristiano olha para a Georgina e fala assim, nossa, que guapa. Aí o pai fica todo envergonhado porque ele nem reparou nela. Mas ficou todo envergonhado por o filho estar a dizer aquilo à Georgina. Aí ele chama a atenção ao filho para não dizer aquilo para a moça, né, que é mulher, ela se ri e diz que está tudo bem, não há problema e sai fora. Só que daí o Cristiano ficou encantado nela, pela delicadeza dela, pela humildade dela e ela saindo para ir para outro trabalho. E ele voltou novamente na loja e foi atendido por ela. E aí começa a história toda entre eles. É alinhamento. O Cristiano nem sequer estava vendo ela porque ela não era do ambiente dele. Ela era uma empregada, ele é jogador da bola. Ela é pobre, ele é rico. É alinhamento. Aí os dois se alinham. Ele dizia que a coisa mais engraçada que ele viu ela fazer, né, na altura que eles estavam se conhecendo, era ela sair da loja, correndo para dentro do carro, porque ele sempre aparecia com grandes carros, né? Ela corria para dentro do carro que era para ninguém ver. Então ela saía. É o alinhamento. Quando existe este alinhamento, existe a possibilidade de encontrar Cristiano Ronaldo. Só que, o que é que vai acontecer até tu te alinhares? Tu vais tendo esses relacionamentos para saber o que é que tens que limpar. Para depois conseguir chegar no Cristiano. Porque às vezes a escassez que a mulher está vivendo nem é dela. É do ex. Às vezes a escassez que ela vive, o relacionamento tóxico, a doença, nem é dela. É do ex. No outro fim de semana, eu sou aí cheio de formações, estava no meio de uma formação de constelação familiar, aonde eu passei por um divórcio. E caiu a ficha ali muito claro, que onde a mulher devolveu para o primeiro marido situações que eram da vida dele. Que ela estava vivendo, mas era do sistema dele. Então, num sistema onde não há doenças, onde se morre de velhice, se a pessoa desenvolve uma doença crónica, para e vai ver de onde é que ela vem. Porque provavelmente vai vir de algum ex-parceiro. E não é seu. E isso é a energia que fica acumulada dentro do útero. E se não fizer essa limpeza uterina, vai passar a viver isso. Às vezes a mulher, vou agarrar aqui no exemplo da Gi, que teve 3 relacionamentos. Estou só agarrando um exemplo, não estou a dizer que é ela. Estou a dizer o exemplo dela. Teve 3 relacionamentos e muito provavelmente o primeiro não quer que ela case novamente. Então o primeiro já deixou o decreto que não vai casar com mais ninguém, a não ser com ela. O outro dela está preso a quem? Por mais que ela tenha mais 20 a 30 relacionamentos, ela está lá casada com o primeiro.
É um exemplo, tá? Não precisa abanar a cabeça. É só exemplos. E isto pode acontecer. A pessoa se torna indisponível para um Xixi. novo relacionamento. Eu vou fazer xixi. Que eu tô apertada. Continua aí. Percebem? É só exemplos. Não estou a dizer que é isto efetivamente que acontece. Só em consultório é que a gente pode ir investigar e entender se efetivamente é isso que está acontecendo. Mas é para a gente olhar, para a gente analisar em que lugar é que nós estamos na nossa vida e quais é que são as coisas que são nossas e que são dos outros. Eu durante muito tempo fiz uma coisa que foi me culpar no sentido da responsabilidade por tudo que está na minha vida, da minha responsabilidade. Eu criei aquilo que eu queria viver. Consciente ou inconscientemente. Aquilo que eu queria viver ou aquilo que eu estou a viver. Eu criei isso. E se eu crio isso, eu assumo a responsabilidade. Só que às vezes a gente está assumindo responsabilidades por coisas que não são nossas. É por isso que o divórcio energético ele existe. Fazer a separação energética com aquilo que não nos convém, como uma pobreza, uma escassez, um desamor, uma falta de amor, um voto de castidade, é possível. Hoje lá no desafio a gente vai falar sobre isso. Minha perna acordou. Bom, gente, estamos no adiantado da hora. E amanhã eu só vou poder ficar até as 10 com a live aberta, que amanhã vai ter o encerramento da minha aula de pintura, que aí de quinta-feira já não tenho mais aula de pintura, né? Aí amanhã tem que acabar às 9 horas. Bora lá. Então, assim, a gente já começa a estar mais preparadas para os relacionamentos. E quando fala relacionamentos, gente, nem sempre é relacionamento casal, né? Relacionamento. Igual eu achei muito fofo ontem da imersão que eu tava fazendo dela. Foi ontem ou anteontem dela trazer um marido. Ah, eu achei tão bonitinho. E ele contando o lado dele, né? Eu achei assim. Contar rapidinho um pouquinho da história deles, para vocês entenderem por que eu fiquei. Eu achei um encanto aquilo. Ela tinha objetivo, ele não concordava com o objetivo, separaram-se, cada um foi viver a sua vida, depois se reencontraram como novas pessoas e o relacionamento tá durando até agora. Aí ele fez a colocação naquela época, qual era a visão dele, do que ele passava, e eu achei, assim, fantástico saber. Ele entendeu a falta de maturidade que ele tinha, mas ele também entendeu que ela não comunicava o que ocorria com ela, então eles não conseguiam se entender, porque na cabeça dele ele via a mulher enfiada no quarto e não tinha retorno financeiro. Era isso que ele via, mas ele não tinha a maturidade para chegar, sentar e conversar e esclarecer. E eu achei muito interessante eles colocarem isso, ele colocou aquilo de uma forma muito, muito saudável. Ou seja, que também, às vezes, tem relacionamento, não estou generalizando, mas tem relacionamentos que a pessoa precisa ter maturidade para resgatar, né? Às vezes a pessoa está muito tempo casada e esse daí já não é mais a minha metade. Aí já... E às vezes não é. Às vezes é uma questão de sentar, conversar e amadurecer a relação, né? Os relacionamentos, eles têm que ter uma certa maturidade, mesmo com os filhos. Se você quer que a pessoa adivinha os seus pensamentos, olha, meus pais ficaram casados 40 anos.
40 anos, até o falecimento dele. E assim, tinha os seus perrengues, existia o amor e tinha a questão da cumplicidade. Então, assim, na dinâmica deles, eles foram felizes do jeito deles. E às vezes eu vejo muitos casamentos assim, que não teve uma maturidade de sentar e conversar. Tem gente, isso não quer dizer assim, tem coisa que não rola mesmo. Você casou com um predador, para esse predador mudar, olha, às vezes nem Jesus tá na causa, porque às vezes é dele, né? É uma coisa dele. Mas ter essa maturidade, né? Não é, eu vou. Só porque eu tive um desentendimento, porque o negócio tá entediante, que eu vou. Não. Às vezes precisa de uma limpeza também. E de uma conversa. O Elton Euler, né? Ele tem um protocolo que é bastante desafiador, que é um protocolo que faz você ter conversas difíceis. Mas as conversas difíceis são importantes. Conversar com a gente mesmo. Conversar com os outros e alinhar certas coisas. E aí, quando não tem jeito, dá linha na pipa. Inclusive, linha na pipa para todo tipo de relacionamento. Tem coisas que precisam de conversa, tem coisas que não adianta conversar. Mas a gente precisa ter essa maturidade da mulher, né? Essa coisa da intuição, de entender, de saber. E saber discernir. Né? Porque às vezes as pessoas vê todo mundo se divorciando, acha que é bonito e vai na onda. E às vezes não era bem assim. Né? Ela precisava, às vezes, estar inteira, porque fez um casamento errado, uma coisa ou outra. Mas são fases, né? São percepções e são camadas que a gente precisa ir ali entendendo, olhando. Mas deixar a mulher selvagem, né? Não a criança, não a menina, não deixar essa decidir, mas a mulher plena tomar as suas decisões, a mulher selvagem. E na dúvida, né, não façam nada. Né? Ter essa coisa, a sensatez de saber usar o discernimento, a sua intuição. Para um momento, igual a nossa, ela é uma mentora em comum, minha da Ruth. Naquele momento, para aquele homem, para aquela circunstância que ela vivia, aquele homem não servia. Porque ele não compartilhava dos sonhos dela. Houve um outro momento, aí era mesmo homem, não, um homem amadurecido, que às vezes precisou passar por algumas coisas. Ela, uma mulher amadurecida, que precisou passar por outras. E aí, maduramente, adultamente, voltaram e reconstruíram e estão aí, né, construindo essa beleza de relacionamento que eles têm. Ela deixou assim, bem assim, né? Não vamos atropelar, né? Mas vamos discernir, entender as nossas escolhas. É bem bacana. Bora lá, Rutinha, para suas considerações, a mesa, os paranauês. E a gente refletindo. Lembrando que tem a live, 5 horas. Hoje não há tarô. Hoje não há tarô, hoje está só a live do desafio. Então bora. Bora para. Eu não vou fazer considerações, já foi falado de tudo que eu achei pertinente de trazer. Né? Já falei aqui a questão da. A gente já viu, a gente chega aqui neste capítulo, vou só falar esta parte. A gente chega aqui no fim deste capítulo em que uma coisa é certa e é mais do que certa. A boazinha, ser a boazinha, não nos leva a lugar nenhum. E querer abraçar todo mundo não nos leva a lugar nenhum.
É isso que vasaliza, que a Clarissa trouxe desde o primeiro episódio. Querer ser essa mulher que abraça todo mundo não te vai levar a lugar nenhum. A gente fala isso no marketing, nichar o nosso nicho. Quanto mais nichar o nosso nicho, mais a gente consegue falar com a nossa persona. E quando eu falo isto de nichar o nosso nicho aqui, neste lugar do autodesenvolvimento, quanto mais tu declarares o teu caminho, quanto mais tu dizeres no teu caminho, eu quero isto, eu não quero isto, quanto mais tu decidires a mulher que tu queres ser, mais tu vais te alinhar com a pessoa que tu te queres tornar. E é curioso, G, a gente está a falar sobre isto e as nossas moderadoras todas desapareceram. Não sei o que aconteceu às nossas moderadoras, ficou tudo calado, ninguém apareceu aqui. Das duas, uma, ou querem continuar a ser as boazinhas ou estão levando tapa na cara e tapa quântico, né? E assim, peraí, se calhar eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu ajo, porque é alinhamento. E se eu quero ser rica, a boazinha não enriquece. Só para que saibam. Vai ter que fazer escolhas. O que é que eu quero sentar na mesa? Com qual mesa, em qual mesa eu quero sentar? E é curioso porque parece que o mundo parou para me ouvir falar. Porque nem os pássaros estão cantando. Gente, que coisa é esta? O universo se calou. Que é esse lugar. O que é que eu quero ser na vida? Eu quero continuar a ser na vida uma mulher que é controlada pelos outros, pelo mundo ao meu redor, ou eu quero controlar o mundo ao meu redor e quero ter um controle sobre a minha própria vida. Porque é isso que a carreira traz. É isso que a Clarissa termina dizendo. Tu tens o poder sobre a tua própria vida. Quem tu escolhes ser? Aí eu A vou para a pergunta. escolha tá na mão de cada um. E bora. A aguinha do lado. Mas se vocês estão aqui, a escolha já se mostra. A aguinha do lado. Nada de braços cruzados nem pernas cruzadas. E vamos, que vamos. Divina presença, consciência de luz é comandado a desprogramar a dependência emocional e a necessidade de ser protegida pelo que é familiar e seguro. É comandado a limpar, cancelar, remover, resolver, destruir, descriar a negação sobre a minha própria maldade e maldade alheia. Eu desprogramo o hábito de ser vítima da minha própria sombra. Eu deleto o medo do desconhecido e paralisia diante da incerteza. É comandado a desprogramar, limpar, cancelar, remover o medo da autoridade e o medo de ser julgada e de ser estranha ou selvagem. É comandado a limpar, cancelar, remover, destruir, descriar toda a preguiça espiritual e negligência com o meu autoconhecimento. É comandado a desprogramar a confusão. Comandado a limpar, cancelar, remover, resolver, desprogramar a confusão e a falta de foco. Eu limpo a tendência de aceitar migalhas como se fossem banquetes. É comandado a desprogramar a curiosidade comandado desprogramar a curiosidade ansiosa e a necessidade de entender tudo mentalmente. Comandado a desprogramar o medo do meu próprio poder de destruição e regeneração. É comandado a dissolver, destruir, descriar e remover e limpar e cancelar de todos os laços com predadores, abusadores e pessoas que reprimem minha luz. Está feito. Mostra. Ativando o raio de luz do Arcanjo Miguel, ativando o raio de luz azul do Arcanjo Miguel, ativando o raio de luz azul do Arcanjo Miguel.
Divina presença, consciência de luz é comandado a trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é, que eu aceito que o meu conforto antigo morreu, eu comando a coragem de entrar na minha própria floresta. Eu comando a visão clara sobre quem me drena, e sobre como eu me dreno. Eu ativo a minha boneca interna e já sei caminhar no escuro, guiada apenas pelo meu sentir. Eu comando a minha prontidão para encarar a vida cara a cara, sem máscaras. Eu comando a purificação das minhas emoções, eu limpo a minha roupa suja ancestral e preparo o meu próprio alimento espiritual. Eu comando a ativação do meu filtro divino, eu já sei separar o que é essencial do que é distração. Eu comando a sabedoria de saber quando falar e quando calar. Eu entendo que saber demais antes da hora pode queimar. Eu comando receber o fogo da consciência. Eu aceito o dom da visão, mesmo que ele doa. Eu ativo o fogo da caveira, que toda a repressão materna, social e pessoal seja transformada em cinzas. Agora eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite. Imagina, visualiza, sente do alto, vindo uma luz dourada, perolada, cristalina, que vai cobrir todo o teu corpo. E integrando essa tua nova versão e os novos comandos. Tá? Ok. Eu sou a conexão com a presença divina, entrega todo o trabalho realizado na mesa por todos que estão aqui na leitura ativa do livro Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Eu sou ativar a matriz divina em todos os meus corpos e em teta multidimensional organizados qualificando todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando a Kundalini sagrada desde o chakra central do coração da Gaia, reestruturando todos os corpos e materiais do trabalho realizado aqui na mesa. Ativando e acurando a pineal dos 13 filamentos do DNA sagrado, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados e limpando as cargas de formação e luz. Alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em teta multidimensionais, ativando a coluna atômica da célula, átomo, molécula de corpo físico. De cada uma que está aqui na live ativa, leitura ativa. Mulheres que correm com os lobos. Ativando a conta de ar, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Código, alma e espírito, ativando, desconectando e limpando todo o meu arquivo, o arquivo de cada uma que está aqui. Na leitura ativa, Mulheres que Correm com os Lobos, da mesa da Afrodite, gratidão a cada uma que esteve aqui, gratidão a cada um que passou, gratidão a quem vai ser gravado, gratidão. Podem ver a água. E aí, como é que vocês estão? Toque, toque. E aí, como vocês estão? Eu tava me arrumando enquanto tava aqui também. Vou botar os brilhinhos lá fora. Tá bom? Tá, filha. Vai. Eu tô bem melhor agora, que isso aqui agora deu um tiriri ali no banheiro. Eu até mandei mensagem pra minha sogra, eu vou almoçar em casa, que eu ia pra lá. Eu digo, me deu uma dor de barriga aqui tão grande, será que eu vou ter que adiar o horário? Eu digo, Jesus, do nada assim. Nada do nada. Do nada. Parece que deu um choque na barriga e saí correndo. Pois é. Bora, filha.
Marinês, não quero. enquanto vocês estão bem. Eu tô bem. Mas eu sou- até pôr um pouquinho o pé na terra porque eu tô assim, energizada. Acho que a Marinês deve estar trabalhando e a Anne deve estar fazendo alguma coisa também, né? Bom, então bora lá. Gratidão, gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão a Ruth, gratidão a todos os. Oi, Anne, a gente já tá. Você chegou atrasada, hein? Que ela chega sempre no Paranauê. Sabe as palavras. Plantão no hospital, você mudou de trabalho ou... É que a Anne, gente, ela faz tanta coisa que tem hora que eu nem sei o que ela faz. Né? Eu sei que ela é cuidadora de idoso, ela estava trabalhando como barista, então... de Tá fazendo pela coisas vida. ao mesmo tempo. Cássia! Oi, Cássia, tudo bom? Então a gente agradece assim, a participação de todas, né? Feliz dia a todos que chegaram agora. Oi, Alves. Oi, Cássia. Oi, Anne. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Aí, as meninas que estão acompanhando a gente, façam os comentários no post do livro para que mais mulheres e para que o TikTok entenda o que realmente a gente está fazendo aqui nessa busca de transformação, né? Esse é o nosso momento. Ah, o pessoal da Garnier, gente, eu amo essa marca. E que todos tenham uma semana abençoada. Amanhã nós estamos aqui de novo. Vamos iniciar um capítulo novo, bastante reflexivo. Eu até vou dar uma lida nele. Aqui está o lembrete. Hora de gratidão. Se você tiver terminado, me avise que não precisa mais do lembrete. Pare. Gente, é de hora em hora. Eu tenho essa hora da gratidão. Agradeço, sem aproveitar para agradecer profundamente tudo ao universo, ao ar, ao sol, a vocês, a cada pessoa que passou por aqui, as que ficaram, as que não foram, que todas sejam abençoadas, que a gente tenha uma semana abençoada. Lembrando que nós temos uma playlist no YouTube com basicamente quase todas as lives da leitura do livro, para quem quiser acompanhar, estiver chegando agora, quiser acompanhar. Nós também temos a live hoje à tarde no YouTube com a Ruth. É o 5º dia do desafio, né? É o 5º dia do desafio, ainda tem mais 2 dias pela frente. Muito, muito, muito obrigado. E a gente encerra daquele jeito, na contagem de 5 segundos. Vamos lá? Bora! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Até amanhã, meninas. Com certeza. Fui!